Audio Jungle. Audio Jungle. E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro podcast, o podcast da Cenal. Lembrando que o C é de Customer Terminal, é de clientes agora, é de manter o cliente sempre no centro das estratégias, no centro de todos os projetos. Nesse terceiro podcast, eu trago novamente que é a Vanessa Schweng, que é a nossa gerente de marketing. Seja bem-vinda. Obrigada. E o Pedro, nosso head de crescimento, nosso head de growth. Seja bem-vindo. Obrigado. Esse tema de hoje é sobre marketing e vendas para empresas de tecnologia, né? Correto. Vamos falar tudo aí que uma empresa de tecnologia precisa para construir canais de vendas, criar um plano de marketing efetivo, né, e conseguir vender mais, que é o mais importante. Isso aí, então deixa eu falar para minha câmera aqui. Você que tem uma empresa de tecnologia, que tá, de repente você vende alguma plataforma EAD, plataforma de gestão de RP, plataforma de folha de pagamento, enfim, você que trabalha com SaaS barra serviços e que pretende atingir empresas que tá já no nível de pequeno para médio porte e médio para grande porte, que você está entre esse limiar, onde você não pega mais o pequenininho e não está pegando ainda o B2Bzão também. Nós vamos criar um processo aqui inteiro de marketing e vendas, baseado na nossa experiência, do que a gente fez para a gente, para os nossos clientes, que eu acho que faz sentido se você pegar uma ou outra ideia da nossa metodologia e aplicar, faz sentido você ter um negócio que de repente, você tem um processo aí que às vezes está estagnado, não consegue sair do lugar, de repente com isso você consegue sair, certo? Correto. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente faz quando vai estruturar um processo de marketing e vendas é a definição de para quem que a gente vai fazer o trabalho. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é definir público-alvo, ICP e persona, né? Perfeito. Exatamente. Se você fala para todo mundo, você acaba não falando diretamente para ninguém. Então, é muito importante fazer essa definição da persona, do ICP e do público-alvo, que é o que vai destinar todas as suas estratégias de marketing. Por quê? Porque quando você define um público-alvo, você define uma parte das pessoas que você vai falar. Então, qual que é a atuação dela, onde que ela está, quais são os interesses. Então, você define, no geral, uma parte da sociedade que você vai destinar suas estratégias. Quando você define a persona, você traz realmente uma personificação para ela, um nome, uma função, um cargo, interesses, dores, necessidades. Então, você pega dessa parte geral uma pessoa específica, que é quem vai representar o público que você vai falar. E o ICP é quando você define quem que é o seu cliente ideal. Quando essa persona que foi retirada do seu público-alvo se torna o seu potencial cliente. Então, quanto que a empresa dela fatura, quais são as dores da empresa dela, como que você pode sanar as dores dessa empresa dela, quais são os sonhos, os objetivos. Então, você define o que você pode fazer para sanar as dúvidas desse usuário, para sanar a dor dele, e também define qual o objetivo que esse cara tem dentro da sua empresa. Qual que é o faturamento que ele vai trazer, qual que é o lifetime que você pretende ter dentro dele. Então, você define para quem que você vai falar e como você vai falar para esse público. E complementando essa parte do ICP, quanto mais informação você tem desse perfil ideal de cliente, mais fácil é para você ir buscar esse cara no mercado. Então, por exemplo, se você tem um histórico de quanto tempo esse cara demora para fechar uma venda com você, quais são os serviços que ele mais adquire com a sua empresa, quais são os reais problemas que ele enxerga atrás da compra da sua ferramenta de tecnologia, te dá muito mais maturidade e isso você vai construir muito com o seu time comercial. Porque marketing vai te falar estratégia e o comercial vai te falar na ponta como que está isso. Então, nada melhor do que sentar com o seu time comercial para entender realmente, cara, vamos pegar o histórico de vendas. Para quem que a gente está vendendo, para quem a gente vende melhor, quem deixa o melhor ticket médio para que a gente consiga ter mais assertividade. Beleza, quando a gente fala de qualquer tipo de processo de marketing, a gente tem que entender que o trabalho é feito de um para um. Então, é de ser humano para ser humano. Então, por que essa importância de definir bem persona? Vamos fazer uma simulação aqui. Vamos entender que esta empresa seja uma empresa, por exemplo, de EAD. Vamos colocar que essa empresa vende um software de uma plataforma de educação para médias empresas, por exemplo, onde o funcionário ele entra, ele tem conteúdos, ele tem uma jornada ali de aprendizado dessa empresa. E essa empresa de tecnologia vende essa plataforma para médias empresas. Quem contrata essa média empresa talvez seja um gestor de RH. Um gestor de RH, um head de RH, por exemplo. Um cara que
um cara que está ali cuidando dessa educação, cuidando dessa jornada do Uhum. seu Do colaborador. colaborador. Você concorda que um gestor de educação, um head de educação, ele tem um perfil. Então, esse cara, esse gestor e head, ele tem no mínimo aí 26, 27 anos, no mínimo. Ele talvez tenha no máximo 45. Esse cara com certeza sabe inglês. Esse cara com certeza talvez já foi head ou já foi gerente em outros lugares. Uhum. Esse cara tem um nível de maturidade e entendimento. Que é diferente, por exemplo, de um microempreendedor individual que trabalha vendendo, por exemplo, papelaria, por exemplo. Uhum. E essa definição, por exemplo, se você for trabalhar com uma plataforma, desenvolver plataforma de EAD, se você for atingir essa média empresa que já tem um gestor, você vai utilizar uma linha de comunicação. Se você quiser falar com o dono da empresa, você vai seguir uma outra linha de comunicação. Então, entender quem é o seu potencial cliente, quem são as pessoas que fazem parte desse processo de compra, é o que vai te dar o direcionamento de como você vai falar. Por exemplo, às vezes uma empresa dessa de EAD, ela não vai vender para o dono. Sim. Ela não vai vender para o Arcos Não vai Dourados nem lá da chegar, McDonald's. não vai nem Ela chegar vai no dono. vender para um head, ela É. vai vender para um gerente, ela vai vender até para um especialista, um analista de uma área. Então, a comunicação ela tem que ser feita para que a gente fala que é para buyer persona, para quem que vai comprar Uhum. realmente. Então, a primeira coisa que a gente faz é definir ICP e persona. A persona, você falou que é a figura fictícia dessa empresa. Então, vamos dar um exemplo de persona. A persona pode ser a Maria, Uhum. de 34 anos, Que já é graduada e e pós-graduada. provavelmente, Fala inglês. graduada e pós. Ela tem um inglês de intermediário a fluente. Ela gosta de tecnologia, startup, Uhum. etc. Essa pessoa pode ser que seja ou casada ou próxima a isso pela idade. Uhum. Então nisso a gente tem a persona. Então todas as ações de marketing vai ser para essa Maria de 34 anos, que é graduada pós, e que tem inglês e que aí a gente pega o perfil dessas pessoas aqui, através do LinkedIn e tudo, e traça o que ela gosta de assistir, o que ela gosta de ver, que canais que ela gosta de entrar, para toda a comunicação ser baseada nela, Uhum. certo? Certo. E o ICP, Pedro? Como é que seria o ICP O dessa ICP empresa? vai ser o seguinte, a Maria, ela fica na parte do RH da empresa e na empresa que ela trabalha existe um time de vendas, que dentro dessa empresa tem um time de vendas com pelo menos 10 vendedores. Eles vendem um ticket médio hoje de solução de mercado de 5 mil por mês. Essas empresas que geralmente contratam esse EAD são empresas que têm entre 500 a 1.000 funcionários. Então vamos lá, pra gente. Peraí. Então, ICP a gente vai primeiro localidade. Onde essas Localidade. empresas estão? Perfeito. BH, Rio, Rio, São São Paulo, Paulo. Fortaleza, não interessa. Primeira coisa, Uhum. localidade. Segundo lugar, porte. Porte. Ela é pequena, média ou grande empresa. Sim. Qual que é o porte de faturamento dela? Isso a gente consegue ver através do Do LinkedIn. Pega o faturamento. Depois pega o número Número de de funcionários. colaboradores. Isso. Certo? Perfeito. O que mais? A gente vai pegar o ticket médio da empresa de venda de serviços. Quais são os melhores ticket médios que eles venderam, Ticket médio. tá? Quais são as principais dores que os clientes deles enxergam com a solução Dores, ok. e os principais sonhos que eles têm em resolver esses problemas. Ok. Então, beleza. Diferença aqui, ó. Enquanto a persona do marketing vai desenvolver que a Maria, de 34 anos, graduada, pós-inglês, gosta de assistir isso, aquele filme, blá, blá, blá. O ICP vai pegar, o comercial vai definir o ICP ali junto com o marketing, vai definir localidade, porte, faturamento, número de colaborador, ticket médio, dores e sonhos. Perfeito. Certo? Certo. Primeira coisa que nós vamos fazer é isso. Beleza? Beleza. Beleza, definiu ICP, persona, público-alvo. Matou isso aí. Segundo passo. A gente vai para as estratégias de marketing, Ok. que entra a parte de criação de canais. Criação de canais. Então a gente vai criar canais de vendas. Uhum. Exatamente. Então, Essa... deixa eu só fazer uma consideração aqui. Você que está assistindo a gente. Primeira coisa, só para as pessoas não se perderem. Você vai definir ICP, vai definir persona.
quando você for definir CP e persona, olhe no LinkedIn os perfis mais ou menos dos heads dessas empresas, para você conseguir traçar um paralelo de para quem que você vai falar. Sim. Definir o ICP, definir o persona, nós vamos começar, vamos lá, marketing, nós vamos criar canais de Canais. vendas. É muito importante essa definição da persona e do seu ICP para você criar os canais de venda. Tá. Porque, por exemplo, se você entendeu que a Maria, de 34 anos, ela gosta muito de consumir conteúdos sobre liderança, sobre gestão de processos, etc., no LinkedIn. Por que você vai fazer um anúncio no TikTok? Ela não está lá. Uhum. Então, você precisa entender quem é o seu potencial cliente, quais são as necessidades, os interesses, e aí você consegue criar canais de vendas eficientes com base nele. E a gente pode criar esses canais orgânicos, pagos e de prospecção. Os orgânicos, eles entram na parte que faz com que o usuário te encontre sem você precisar fazer um investimento. Como, por exemplo, em plataformas de anúncio. Então, o orgânico vai entrar marketing de conteúdo, redes sociais, e-mail marketing, vai ser toda a forma que você pode se comunicar com esse potencial cliente. Então, para definir essa primeira parte, você já definiu quais são as dores e os sonhos desse usuário. Então, agora você vai produzir conteúdos para prestar informações para ele. Então, você vai produzir conteúdo para o blog. Se a dor dele é como melhorar a qualidade dos funcionários, fazer com que os funcionários subam de cargo, evoluam dentro da empresa, se engajem melhor. Então, você vai produzir conteúdos que falem com esse usuário, dicas, informações de como ele pode implementar esse serviço dentro da empresa. Essa produção de conteúdo é um primeiro passo aí na criação de canais de venda muito importante. Sim. É importante a gente fazer o seguinte, uma linha do tempo. Curto, médio e longo prazo. Curto, médio e longo prazo. Então, tudo isso tem que ser feito. Uhum. Mas quando fazer o quê? Para quem está assistindo a gente, fala assim, tá, beleza, eu vou definir a minha persona, meu ICP e minha persona. Eu tenho definido. O que eu faço agora? O que ele vai fazer? Primeira coisa. Ele vai ter um comercial ou que seja ele o comercial, certo? Uhum. Sim. Primeira coisa que ele vai fazer, ele não vai produzir nada. Ele vai fazer uma prospecção. Por quê? Uma empresa precisa, antes de marketing, ter cliente. Antes de marketing, ter alguém que paga os boletos. E marketing de conteúdo é uma estratégia a médio e longo prazo. Uhum. Precisa ser feito? Vai ser feito desde o dia 1? Claro, que senão nunca vai ter resultado. Só que, como a gente está desenhando aqui um processo, eu imaginando o cara, se eu fosse abrir uma empresa, a primeira coisa que eu ia fazer é o quê? Ter um comercial e fazer esse comercial prospectar, né? Perfeito. Pedro, Porque... explica o que é prospecção Sim. e explica as estratégias antigas de prospecção e as novas aí que você andou fazendo. Tá. Eu acho que é excelente essa questão que você fala da prospecção como marco zero, né? Antes mesmo de começar, parar trabalhando, produzindo conteúdo, porque a empresa ela tem que ter caixa, né? A gente vai falar de tráfego, SEO, tudo isso é importante, você tem que fazer, não é fazer um ou outro, mas saber qual estratégia vai te dar mais performance naquele primeiro momento. Porque não tem como você botar dinheiro em marketing, sendo que você não tem faturamento. Então, a gente tem a estratégia da prospecção ativa. Eu tô rindo aqui, começou. porque... Não, Bullying no meio do podcast. não é bullying. É uma diferença de perfil. Quando você conversa com alguém de marketing e vendas, igual vocês dois, você percebe que a mente de um é focada em crescimento, a mente de outro é focada em marketing. Como tem que sim. ser. Como É por isso que dá certo. É por isso que dá certo. Você tem que ter marketing e Exatamente. vendas. O difícil é você colocar essa estratégia dentro de um centro e entender qual que é o momento de um entrar, qual que é o momento de outro entrar. Uhum. Sim. Mas vai lá. E a prospecção ativa é uma estratégia que consiste em você prospectar empresas dentro do perfil ideal de cliente e dentro da persona que você quer trabalhar, né? Então, eu preciso de falar com Marias e eu entendi que em Belo Horizonte existem 500 Marias que eu tenho que abordar. Ok, como que eu faço para abordar 500 Marias? Então, lá atrás existia a prospecção ativa, que era o quê? A gente pegava, tinha um telefone, a gente pegava e ligava para essa pessoa. Cold call. Né, pegava, ligava para essa pessoa, até da lista amarela, né, dos portais do Guia Mais, pegava e ligava. Ok. E isso era muito invasivo, porque essas pessoas não te conheciam e você interrompia essa pessoa. Depois, a gente veio já para prospecção ativa já 2.0. O Cold Call 2.0. Que foi o que o Aaron Ross trouxe, né? Mesclando estratégia de ligação, abordagem por canais diferentes e e-mails.
que deu muito certo, porque a gente não recebeu um volume tão alto de e-mails. Só que hoje, a prospecção 2.0 ela já está muito antiga, porque hoje a nossa venda ela está centrada no cliente, o poder não tá, de compra não está na empresa, o poder de compra está no cliente. O cliente ele tem muito acesso à informação e ele tem total tomada de decisão para entender sobre serviço, características, serviço. E hoje a gente tem a prospecção 3.0, que o que é a prospecção 3.0? A gente entender canais de vendas que são mais fáceis para que a gente possa ter uma linguagem mais persuasiva, não de ser uma pessoa ruim, mas entrar em contato com aquele lead no melhor canal. Por exemplo, o que seria uma prospecção 3.0? Eu sei que a Maria, Almir, ela gosta muito de LinkedIn. Beleza, eu vou mandar uma mensagem para ela no LinkedIn, mas e se eu conseguisse o WhatsApp da Maria? Seria muito melhor do que eu mandar um e-mail para ela e dar a sorte dela olhar todos os e-mails que ela tem na caixa de mensagem e me responder. Então, a prospecção 3.0 é o quê? A gente identificar hoje quais são os canais ativos mais interessantes para o nosso potencial cliente, seja ele WhatsApp, LinkedIn, Instagram, seja Threads, Twitter, enfim, a gente entender onde esse lead ele está e onde a gente comunica com ele. Porque não vai adiantar você ter uma mesma abordagem para todo mundo. Então, a prospecção vai ser o marco zero, porque a gente vai conseguir gerar oportunidade a curto prazo, a gente vai ter um canal ali que gera demandas diariamente, para, em paralelo a isso, a gente complementar com as estratégias que a Vanessa estava falando. Só enfatizando a importância, novamente, de começar uma estratégia definindo para quem que você vai falar. Como o Almir disse, toda a estratégia ela é feita para o decisor, para a pessoa que compra. Só que você precisa falar exatamente com essa pessoa. Se você fizer uma estratégia de prospecção para vender um software de vendas e mandar, por exemplo, para o Almir, que é o CEO aqui da Cenal, o Almir vai olhar e vai falar assim, ok, se você chegar no Pedro, que é o head, o Pedro vai olhar, analisar, ver se faz sentido para a empresa e aí passar para o Almir, que é o decisor, que é quem faz a compra. Sim. Mas você precisa falar primeiro com quem Sente a dor. realmente é impactado, que sente a dor. Então, se você vai vender um software de RH, por exemplo, de RAD, de educação corporativa, você não precisa necessariamente chegar no CEO e passar isso. Você precisa falar com quem toma a decisão, com quem sente a dor na prática, que é o seu departamento de RH. Então, por isso que é importante você definir primeiro a sua persona, o seu ICP, e depois começar a sua estratégia de prospecção. Legal, então vamos desenhar. Beleza, perfeito. Então vamos lá. Definiu persona, definiu localidade, iniciou a prospecção ativa porque o time comercial está parado na segunda-feira de manhã e precisa receber lead para Precisa poder gerar vender. demanda. Então não adianta nada escrever artigo para blog, sendo que o comercial está de braço parado, cruzado, esperando a lead chegar, o boleto está chegando e não tem ninguém para vender. Uhum. Então faz prospecção, conecta com o máximo de Marias que puder, envia proposta, faz reunião e esse braço de prospecção, a partir do momento que ele se inicia, nunca mais para. Nunca mais para. Vai pro resto da O vida. resto da vida. Beleza. Você só vai otimizar. Aí entra o marketing fazendo o que a gente chama de onboard, né? Então, no onboard, nessa criação de canais, a gente vai criar site, certo? Aí sim, a empresa vai criar o site, ela vai estruturar o SEO, ela vai estruturar o planejamento de marketing de conteúdo, se tiver um site já ativo, ela vai estruturar os erros ali de indexação, etc, certo? Correto. E nessa parte também já pode se iniciar o tráfego pago, que também é uma estratégia muito importante de geração de leads a curto prazo. Beleza, então é o seguinte, o time comercial começou com prospecção ativa e o marketing deu a ideia de vamos fazer tráfego pago. Beleza, então, a primeira coisa que o empresário tem que saber, esse empresário de tecnologia, é o seguinte, vai ter que investir aí em tráfego pago, que não é um problema para esse tipo de empresa. Não é. Sim. Então, o que ela vai fazer de tráfego pago? Ela vai investir nas palavras-chave transacionais. Uhum. O que é isso? Quem busca no Google, assim, ó, plataforma de educação, plataforma de EAD, plataforma corporativa, Criar uma plataforma como criar uma de educação, Plataforma educação, personalizada. criar uma gamificação interna para Isso. meu departamento. Então, o time de marketing vai analisar os concorrentes, Uhum. vai analisar o que esse pessoal está fazendo de palavra-chave de fundo de funil, que é transacional, e dentro disso vai criar landing pages para isso, vai criar conteúdo de blog para isso, e vai fazer Google Ads, Facebook para isso. Exatamente. Certo? E
a gente sempre fala muito de Google Ads e Facebook Ads para atingir esse público. Porque são... Lá você define quem que é o potencial cliente, o que ele busca, as palavras-chave transacionais lá dentro do Google Ads. Porém, um canal bem interessante para você pegar esse público de médio e longo prazo, de médio e grande porte, é o LinkedIn Ads. Porque o LinkedIn Ads você consegue definir também o porte da empresa, quais os interesses da empresa, quem você consegue encontrar lá dentro quem são os decisores ou os influenciadores de decisão dentro da ferramenta. O LinkedIn ele é uma plataforma que tem um custo de investimento muito mais alto. Mas para um público de médio e grande porte também é uma estratégia de tráfego pago bem relevante. Beleza, então define persona, ICP, marco zero prospecção, vai para o onboard, onde vai criar site e tudo mais, e vai fazer anúncios de ads para palavras-chave transacionais. E para o seu público-alvo. E para o seu público-alvo no LinkedIn e tudo mais. Sim. Exatamente. Beleza. E depois? Mensuração, né? Depois você começa a mensurar seus resultados para você organizar a sua estratégia, saber se ela está dando certo, mudar de rota caso não esteja. Então, O que o cara pode esperar de dando certo ou não aqui? olha, você precisa analisar. Vamos começar da minha parte do marketing, e aí o Pedro entra na parte de vendas. Mas você precisa analisar, por exemplo, você criou um site. Então, você precisa analisar se está ranqueando, se está tendo acesso, se está tendo acesso relevante, se não está, como que está o engajamento das pessoas nas suas redes sociais, se você está conseguindo alcançar o público certo ou não, se isso está gerando lead relevante ou não. Dentro do tráfego, se você está tendo um custo por clique, se é muito alto, muito baixo, se você está conseguindo atingir um número grande de pessoas, se as pessoas estão engajando com o anúncio que você criou e tá seu CTR, que é a porcentagem de pessoas que veem e interagem, se está sendo um número acima de 2%, então você precisa analisar se as suas estratégias estão alcançando o seu público ideal e se esse público ideal está se engajando com o seu conteúdo, se engajando com o seu site. E se isso está gerando lead. Se está gerando lead, aí entra na parte do comercial de saber se o lead é qualificado, se é relevante, se é potencial cliente e como que está o processo de vendas. Na parte comercial, dando continuidade, como a gente falou do marco zero, da prospecção, o que você vai ter que analisar? Volume de prospecção diária, volume de retorno positivo e negativo, volume de qualificação que você está agendando, volume de proposta que está sendo realizado na semana. Não só isso, né? Porque assim, às vezes o cara fala assim, não, então eu tenho que fazer 1000 prospecções. Ok, você tem um número para ser seguido. E você espera um resultado no final de fechamento, ó, é óbvio. Mas muitas pessoas esquecem do meio do processo. Qual que é o meio do processo? Você não ouve a ligação do seu vendedor, você não sabe o script que ele está usando, você não sabe qual que é a ferramenta que ele está utilizando para mandar uma mensagem, você não sabe se o conteúdo realmente dele está direcionado à dor que a Maria tem. Então, você ter esses marcos de análise de script, abordagem, tom de voz, como que ele está falando da solução de vocês, faz toda a diferença. Porque analisar o final é mais fácil, né? A gente tem que analisar volume de reunião, volume de proposta, volume de fechamento, volume de oportunidades perdidas. Muitas pessoas deixam isso um pouco de lado. Então, assim, Almi, eu tive 1000 prospecções, fechei 2 negócios. Ok, mas os 98 que você não fechou, por que você não fechou? É porque o cara não tinha prioridade, ele não tinha valor para comprar o serviço, contratar o serviço, ele não estava no momento de compra, ele não tem essa dor. Então, assim, muitas das coisas que vão direcionar o seu comercial são os leads que estão sendo perdidos. Porque você pode criar outras soluções e serviços, você pode entender o gargalo do seu time comercial e também de marketing. Exatamente. Quando você analisa também o porquê você está perdendo o lead, você pode identificar o que precisa ser otimizado na sua estratégia. Você está fazendo 1000 prospecções e está tendo 10 resultados de resposta e dessas 10, 2 são positivas, o que está acontecendo? Seu script não está sendo bom, o público que você está atingindo não está sendo bacana, não é o seu público ideal, como que está o seu processo em relação ao marketing? Você está perdendo muito lead porque ele está achando o seu preço muito alto. Então, onde que está o problema? É o seu comercial que não está conseguindo passar o valor correto
do seu produto, da sua solução, ou é o departamento de marketing que não está conseguindo gerar o lead relevante. Então, você consegue identificar e já ir resolvendo essas questões e não esperar um ano para, no final do ano, você analisar seu resultado e demorar mais um ano para melhorar o seu posicionamento. Então, essas análises periódicas, elas ajudam até na mudança de rota da estratégia que você está executando. Eu vi um estudo esses dias, até no LinkedIn, muito interessante. Fez uma análise de mais de 10 mil empresas e analisaram que apenas 5% das empresas têm alinhamentos entre marketing e vendas quinzenalmente. Isso é um número muito absurdo, porque assim, não adianta o comercial tocar uma estratégia para cá e não sentar com o marketing para conversar. Marketing tem que ouvir comercial, comercial tem que ouvir marketing, para que todo mundo caminhe para o mesmo objetivo. Então, se você que tem aí, está começando a montar o comercial, tem o seu time de marketing, senta pelo menos uma vez na semana, né, analisa os resultados juntos, entende o que cada departamento está trazendo de indicador para corrigir a rota e melhorar o processo. Exatamente. Olha só. Você falou de... Existem duas situações aí que são completamente diferentes. Existe a empresa que não gera lead. Uhum. E existe a empresa que gera lead, mas precisa aproveitar melhor essas leads. Uhum. Então, a primeira coisa que eu acho que o empresário tem que fazer, tecnologia, é de repente olhar para dentro de casa e falar assim, qual o problema que eu tenho? Meu problema é que eu não estou vendendo nada, eu não tenho nada, todo absoluto zero. Ou a minha questão é porque eu preciso melhorar os meus processos, o processo que eu já tenho, o time de vendas que eu já tenho, mas eu posso otimizar. Então, são dois caminhos distintos. Para um caminho, tem que fazer um trabalho de base do absoluto zero, que é persona, blá, 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 palavra-chave transacional, não sei o quê. Só que tem empresas que estão ouvindo a gente que já tem marketing, gera conteúdo todo dia, que já gera lead todo dia, que já faz anúncios, que já faz LinkedIn, precisa melhorar esse processo dele. Uhum. Então, para essas empresas que estão começando, tem que começar do zero que a gente falou. E para as empresas que já têm bastante lead, que é uma empresa que já existe, vamos colocar assim, no digital, no online, já tem uma operação de site sales, já tem tudo. O que essas empresas precisam fazer? Identificar aonde que está o problema. Pegar dados. Isso. E como fazer isso na prática para as pessoas saberem? Se o problema for número de geração de leads, o problema é de marketing. Se está gerando uma quantidade boa de leads, mas a lead não é qualificada, é problema de marketing. Se está gerando lead, a lead é qualificada, mas a lead é muito cara, é problema de marketing. Se ela está gerando lead com qualidade, só que quando vai para vendas demora demais a comprar, o problema pode ser em produto, porque talvez é muito complexo para a pessoa comprar, ou talvez um problema de vendas. Se está gerando lead, se a lead é qualificada, a lead foi para vendas, mas vendas não está fechando, o problema é em vendas. Então, tem que analisar e entender exatamente onde que é o problema. Se quiser ir mais a fundo, pega os indicadores por canais. Então, por exemplo, quantas leads eu recebo do site? Uhum. Quantas leads eu recebo de marketing de conteúdo? De blog? Quantas leads eu recebo de LinkedIn orgânico? Quantas leads eu recebo de LinkedIn pago? Quantas leads eu recebo através de SEO, por exemplo, que está orgânico? E assim você vai pegando canal por canal e vai vendo onde que canal por canal, quanto que recebe, de qual página vem o tráfego que gera lead. E em última análise, pega a conversão final. Então, todas essas vendas, quais que vieram do canal X, Y ou Z? Porque aí, de repente, você descobre que a prospecção ativa não está adiantando de nada, mas o que está funcionando é um artigo que foi feito no blog há 6 meses atrás. Mas para você ter uma dimensão, analisar isso tudo e criar e entender isso tudo, você precisa, antes de tudo, de ter uma análise, de ter os dados. Então, tempo também, né? Para construir. Tempo e conhecimento. Sim. Então, vamos lá, algumas ferramentas de mensuração de resultado que as empresas podem ter e que a gente consegue ajudar também. Google Analytics. O Google Analytics mensura de onde veio o tráfego, quais páginas mais acessadas, como que ele chegou até você, o fluxo dele dentro do seu site. O Search Console, que mostra quais as palavras mais indexadas, que levam mais tráfego para dentro do seu site. O CRM, que ele mostra desde a origem do lead até o processo comercial. Então, todo esse processo que você falou de identificar onde está o gargalo, qual que é o problema,
O CRM é a ferramenta mais indicada de fazer todo esse processo. As mensurações, os analytics das redes sociais para mostrar o engajamento desse público, o local onde eles estão. Então, essas são as ferramentas Ferramentas de básicas prospecção principais. também, que você consegue acompanhar em tempo real, volume de prospecção, taxa de retorno, taxa de descarte, volume de apresentação agendada, você consegue ter isso. Ferramentas de marketing também, né, Vanessa? Porque hoje a gente tem várias ferramentas de marketing, por exemplo, RD Station, Lead Lobby, HubSpot, onde você consegue ter indicadores também do que estão acontecendo dentro das etapas, não só de atração, mas de nutrição dessas leads. Então, você tem muita ferramenta hoje no mercado que fica mais fácil de você controlar isso e não depender exclusivamente de um Excel, né? Legal, então... E essa é uma dica. Nunca dependa exclusivamente do Excel. Use uma ferramenta que você consegue realmente mensurar seus resultados de uma maneira qualificada. Um Excel, ele pode ser manipulado, ele pode ser editado, você pode perder informações. Utiliza softwares, o HubSpot é gratuito. O RD CRM é gratuito. Se você quiser a ferramenta paga, ele é R$24. Qual que é a maior startup do mundo? Salesforce. Não. Salesforce, não? Qual que é a maior empresa do mundo? Microsoft. Ele é o homem mais rico do mundo. E todo o processo de vendas dele foi em Excel. Não necessariamente o Excel é ruim. Mas existem ferramentas... que te dão mais bases. Mas o Excel é uma boa ferramenta. Mas você não precisa depender exclusivamente do Excel. Sacanagem. Você não precisa depender exclusivamente. Porque se você... Beleza, você pode ter um Excel. Só Tem um que BI aí lá. lá você vai precisar colocar manualmente de onde veio esse usuário, se ele veio orgânico, pago, de prospecção, que data que ele chegou, qual foi a A tratativa. gente está falando de níveis de marketing. Por quê? Plataformas de marketing, elas são boas a um nível. Uhum. Se você pega, por exemplo, uma Um BI? empresa, como se fosse, por exemplo, a Salesforce. Ela junta todas as ferramentas juntas, no final alguém vai jogar isso aqui no Excel e vai fazer alguma análise daquilo. Porque o Excel ainda em última análise ele é o banco de dados que as pessoas Sim. usam. Mas eu tô brincando com você, eu entendi o que você quis dizer. Tem ferramenta até de graça no mercado, né? Quebrei essas pernas agora, né? Quebrou minhas pernas. mas faz muito sentido. Se você utilizar ele para fazer um BI, por exemplo, fazer um gráfico de desempenho e etc., você pode usar o Excel tranquilo, só que depende muito do humano. Manual, de fazer, de jogar os A ferramenta dados. tá pronta ali, não. A ferramenta não tem como. Se uma pessoa quiser pegar lá e falar assim, não, eu quero falar que minha prospecção deu muito resultado. Você pega os leads que veio de orgânico e muda para prospecção e acabou. A ferramenta, ela inibe erros humanos. Correto, concordo com você. Fechou. Vamos fazer uma linha do tempo maior aqui pro cara. Então, o cara que tá estruturando uma empresa dessa. Eu acho que a primeira coisa, eu fiz até aqui um desenho aqui, na medida que vocês for falando, eu fui tendo uma ideia aqui, eu acho que para ficar mais ilustrativo, pessoal. Vamos lá, antes de tudo, o cara tem que estruturar um processo comercial. O que se estrutura no processo comercial? Vamos lá. O que você vai estruturar no processo comercial? Primeiro, para quem que você quer vender, né? Então, assim, dentro dos nichos que você tem especialização, quem faz sentido comprar a sua solução? Ticket médio que você vai trabalhar. O ticket vai ser, você vai fazer uma venda única, vai ser uma venda que vai ser uma venda recorrente, essa venda, o ciclo de vendas é em 3 meses, é 1 ano. Quanto maior o seu ticket médio, maior é a tomada de decisão desse cara que está do outro lado da mesa. Outro ponto que a gente vai ter que definir, quem que vai fazer isso? Quem que é o dono do processo comercial? Boa. Vai ser o dono da empresa que está começando, vai ser um cara que trabalha com ele junto e ele vai começar a trabalhar a prospecção, vai entrar em contato com esses leads. Então, o que você tem de corpo humano mesmo para fazer o processo, sabe? E definir marcos iniciais. Quais são os marcos iniciais? Dentro do nosso alcance, da nossa realidade, Almir, quantas prospecções vão ser realizadas diariamente? O que a gente espera dessas prospecções de taxa de retorno inicialmente, antes de falar de venda? Porque o cara de vendas, ele vive muito do sonho, né? Ele fala assim, não, a gente vai fazer um negócio aqui agora e amanhã a gente espera que isso volte 50 mil de faturamento. Tá, mas vamos deixar de lado o sonho e vamos construir a realidade. É a meta smart, né? Meta smart. O que a gente tem que fazer hoje para a gente conseguir 5 reuniões? A gente tem que fazer 500 prospecções. Beleza, por onde que a gente vai fazer essas 500 prospecções? Vai ser ligação? Não tem tempo para isso.
Vai ser por um WhatsApp? Ok, pode ser interessante. Ou vai ser por um LinkedIn. Então, definir marcos iniciais dentro de uma realidade que seja tangível de ser alcançada, para que no final de uma semana você consiga entender volume de prospecção, volume de oportunidades levantadas e o que isso trouxe de probabilidade de faturamento para a empresa. Tá, aí Primeiro cê- passo. Tá, continua. Segundo passo, a gente entender quais tipos de leads que tem mais fit com a nossa solução. Por quê? Quando você vai trabalhar uma prospecção, por mais que você definiu a persona e o ICP, como você está fazendo um volume muito extenso, vão ter pessoas que estão totalmente desqualificadas. Por que essas pessoas são desqualificadas? Será que ela não tem fit com o ticket que você está vendendo ou você não tem produto para ela? Então, é uma maneira dentro da prospecção de você utilizar aquilo que seria descarte de maneira estratégica para você conseguir trazer faturamento. E outro ponto que eu gosto de analisar também. Vão ter empresas, Almir, que o cara ele não tem uma quantidade efetiva de leads. Então, ele vai ter que ter um processo muito bem documentado da seguinte maneira. Como que eu vou entrar em contato com esse lead? Qual que é o script que eu vou utilizar? Qual que é a hora que eu vou abordar ele? Qual que é a mensagem que eu tenho que mandar? Como que eu gero valor para ele numa apresentação? Como que eu devo fazer uma demonstração de uma proposta? Se ele me der a resposta X, eu vou responder O que eu tenho que Y. falar? Se ele me der a Sim. resposta Y, o que eu vou responder? Perfeito. E dentro desse processo é o quê? É realmente analisar o número final. Porque é até um ponto que a gente tem aqui na nossa empresa, no nosso grupo, nada importa mais que o resultado. Então, se você fez 1000 prospecções, analisou diariamente, não deu certo, você trocou mais de 1, 2, 3 vezes, se não deu certo aquilo, cara, para. Vai fazer outra coisa. Vai botar mais dinheiro em tráfego pago, vai trabalhar uma estratégia de produção de conteúdo, mas para. Não vê o erro acontecer e você tentar ficar ali, porque às vezes é muito confortável, né? Você criou um processo, deu certo, você começou a vender. E aí você não larga aquele processo pro resto da vida. Não, aí você fica que nem aqueles caras das antigas, sabe? Ah, não, que eu fiz isso há 30 anos atrás e deu certo. Sim, você teve o seu mérito, mas o mercado muda. E a capacidade de uma empresa vender é a capacidade dela entender o mercado e se adaptar a esse mercado. Essa que é a grande questão. Ô Pedro, eu concordo com você e nessa linha de desenhar processo de marketing e vendas, eu acho que eu acho que o coração da estratégia, ele começa em vendas. Porque o marketing tem nossa empresa é de marketing. Nós também desenvolvemos estruturamos processos de vendas, mas nossa empresa é de marketing, principalmente a Vanessa é especialista nisso, apesar de ser inimiga da planilha de Excel, mas porque tudo dela é de Excel. Então é de Excel. Minha vida é no Excel, Pois é, mas uai. falou mal aqui do Excel aqui, ó. Agora você que se viu com o Excel. Vou cortar o Excel aqui. O Excel me patrocina que eu começo a falar bem. Então é o seguinte, você ter esse desenvolvimento comercial, eu acho que é o primeiro passo para qualquer empresa, principalmente de SaaS, ela conseguir escalar a venda. A gente está num grupo de empresas que o contador agora faz parte do grupo e a gente participou de um processo de aceleração de startup. Devia ter mais ou menos umas 50 startups que participavam do processo de aceleração com a gente. Sabe quantas empresas ainda existem 5 anos depois? Só a nossa. Sério? Só a nossa, mas nenhuma existe. Nenhuma. Mas por quê? Porque o empresário preocupa muito em produto, ter produto perfeito, uma ferramenta mágica que vai fazer tal coisa, mas não preocupa em processo de marketing e vendas. Mas principalmente não preocupa saber o seguinte, como é que eu vou vender isso, fazer isso dar dinheiro? Por quê? Se a empresa dominar o processo comercial, ela não precisa de investimento de ninguém. Porque o melhor investimento, o melhor dinheiro que tem é o dinheiro do cliente. Vende, coloca o dinheiro em caixa. O resto tudo se resolve. Porque com dinheiro a gente resolve qualquer negócio. A gente viu, até te mostrei essa semana um post no LinkedIn de uma pessoa que colocou várias vezes a frase: o objetivo de marketing não é vender, o objetivo de marketing é vender, várias vezes. Mas o objetivo de marketing é vender, sim. Por quê? O marketing é para criar autoridade de marca. Para quê? Para você vender. Você precisa criar um bom posicionamento no Google. Para quê? Para você vender. O objetivo, o resultado, sempre é vender. Vender é a única coisa que importa. O resto são estratégias para gerar venda. Vender é a única coisa que importa. Pronto. Eu acho que
você, né, concluiu, Forte, hein? Mas é. mas é a única coisa É, que importa sim. é vender. Então, deixa eu falar pra minha câmera aqui, você que tá assistindo a gente aí, tem uma empresa, às vezes sua empresa não é de SaaS, nem de serviço, nem de tecnologia, mas é de algum ramo e que você queira crescer, a única coisa que você tem que ter na mente é o seguinte, como é que eu faço para vender? Depois é como é que eu faço para vender mais? Depois é como é que eu faço para vender mais caro? E como que eu faço para atrair esse cliente de maneira mais barata e vender mais caro? E mais rápida. E mais rápida. Como que eu faço esse cliente ficar na minha base mais tempo para eu faturar mais e vender mais na minha esteira de Vendendo- produto interna? Exato. Então esse é o único objetivo, né? Sim. Exatamente. Fechou? Fechou. Fechou. Então as últimas considerações dos senhores aí. Ó, vou começar por mim, tá? Se você tem uma empresa, independente seja de tecnologia ou outro segmento, e tá com algum desafio, tanto nessa parte de marketing ou comercial, entre em contato com o nosso time, né? Vamos bater um papo, fala como que tá o seu processo hoje, vamos entender se a gente consegue te ajudar pelo momento que você tá e o desafio que você tem. No mais, se inscreva no nosso canal, curta o vídeo, compartilhe aí com seus amigos que tem uma empresa também, que tem um negócio que está precisando de vender mais. Obrigado pelo convite, Almir. Da minha parte, eu posso dizer que não existe receita mágica, não existe fórmula de sucesso. Existem métodos e processos que você pode aplicar, independente do segmento da sua empresa, independente do porte da sua empresa. Existem processos, métodos que você pode aplicar para alavancar o seu crescimento, para estruturar o seu crescimento, para você crescer de uma maneira saudável e crescer sempre. Então, você precisa disso, é só falar com a gente aqui que nós somos especialistas nesse processo. Fechou. Então pode me colocar nessa do meio, então, para eu finalizar com todo mundo aparecendo aqui. Se você tem uma empresa e precisa estruturar os seus processos de marketing e vendas, analisar seus KPIs, seus resultados, entender aonde que você está errando ou aonde você pode melhorar, a gente se coloca disponível para fazer um diagnóstico gratuito. Vai ter o link aqui embaixo em algum lugar, não vai? Em algum certeza. lugar. Então, entre em contato com a gente. Esse foi o terceiro podcast, né? Terceiro. Então, muito obrigado. Até o próximo conteúdo. Até o próximo. Até o próximo. Valeu. Audio Jungle. Audio Jungle.